Olá, vamos iniciar mais uma etapa do nosso curso de gestão de projetos. Falando um pouco sobre o início, dessa gestão de projeto, o início do projeto. Ele traz uma imagem aqui sobre o projeto aparece do nada. Há algumas situações em que o próprio gestor de projetos recebe uma informação, existe esse projeto e você precisa gerenciá-lo. Olha, vamos fazer tal coisa e toma isso. Vamos fazer isso e de imediato começar a gestão desse projeto, começar a execução desse projeto, ou às vezes é um projeto que teve a participação de outras pessoas e você recebe esse projeto já meio que em andamento para continuar a gerência ou o acompanhamento desse projeto. Ou mesmo você entra dentro de uma empresa e esse projeto já estava em andamento, né? Então a gente costuma dizer, que às vezes isso cai de paraquedas, né? Um problema ou um projeto como um todo cai na mesa do gestor de imediato, rápido. E na verdade a gestão de projeto ela não pensa dessa forma, né? As coisas elas precisam ser amadurecidas, elas precisam ser criadas principalmente através do que a gente diria de reuniões iniciais. A gente já conhece esse termo de reunião de brainstorming, né, onde a gente vai mencionar e vai citar algumas ideias, um temporal de ideias, mas na gestão de projetos essas reuniões elas têm como base o início do projeto, onde se estabelece as ideias iniciais do projeto e principalmente se destaca aí quem são os interessados. Podemos achar que esses interessados são, por exemplo, os clientes ou o pessoal da própria empresa, o cargo de diretor, presidente, dono da empresa, e os acionistas. Na verdade, existe um termo em inglês, os stakeholders, que realmente se refere na tradução como acionista, mas na verdade a gente tem muito mais pessoas envolvidas no projeto. A gente já vai ver quem são esses envolvidos, ou quem são esses interessados, ou quem são os prejudicados, às vezes, pelo projeto. E nós precisamos envolver todos esses no início do projeto, primeiramente nas reuniões. Uma vez que a gente faz isso, envolve todo mundo nas reuniões iniciais, há um engajamento melhor dessas pessoas no projeto, há uma formação de uma equipe. Às vezes essa equipe também não vai atuar depois no projeto, né? Mas ela vai estar sendo informada de qual projeto está sendo iniciado, como ele vai ser iniciado, e ela acaba se sentindo mais motivada a participar desse projeto, ela vai contribuir mais com esse projeto, ela vai ter a ideia de que esse projeto é algo dela também, que ela também é responsável por esse projeto. Se esse projeto às vezes acaba sendo informado de uma maneira muito diferente dessas reuniões iniciais a uma pessoa, talvez ela não tenha esse mesmo engajamento, essa mesma responsabilidade no projeto. Então, o envolvimento dos interessados no início do projeto, nas primeiras reuniões, é muito importante. Então, quem são esses interessados? Quem são os stakeholders dos projetos, né? Veja, os próprios acionistas, os próprios patrocinadores, né? O pessoal que vai ser os avalistas, por exemplo, em um projeto de financiamento. Olha só, grupos da comunidade local, os vizinhos. Então, inicialmente, talvez a gente nem pensou que isso ou esses seriam os interessados no projeto. Talvez esses podem ser os prejudicados por um projeto. Por exemplo, uma grande construção, às vezes muda um pouco o formato aí da comunidade, do bairro, incomoda os vizinhos durante a construção, por exemplo, trazendo barulho, trazendo poeira, trazendo sujeira. Mas olha só, se você envolve esse pessoal no início do projeto, olha, vai acontecer tal coisa, certo? Não tem muita saída, vai ter que sair, vai ser assim. Mas olha, se perde desse lado, mas vocês podem ganhar desse. Então, propor algumas coisas,
propor esse engajamento da comunidade local no teu projeto vai ajudar muito depois no andamento. Porque certamente se envolver uma construção onde tem caminhões chegando, saindo, envolvendo poeira, terra, barulho, vai haver reclamação e pode ser que haja um impedimento da construção, do andamento dessa tua obra, desse teu projeto, seja de construção civil, seja de uma obra mecânica. É muito importante esse envolvimento. É por isso que as indústrias muitas vezes são colocadas em bairros específicos, né, os bairros industriais, onde as leis, principalmente de nível de ruído, elas são diferentes. Mas é muito importante, né? A gente tem projetos andando aí, por exemplo, dentro da universidade, em que às vezes se estende um pouco o horário do funcionamento na madrugada, por exemplo, se operando aí com algumas máquinas fazendo barulho, né? E os vizinhos não sabem o que está acontecendo, certo? Então é muito importante esse envolvimento desde o início. Você vai ganhar aí uma confiança desse pessoal e também tratar aí de algumas recompensas, inclusive. Às vezes não precisa ser muita coisa, mas tratando de uma recompensa, você perde de um jeito, tá? Mas você ganha de outro. O governo, né, dentro dos projetos públicos que a gente se envolve, né, mas tem muitas leis aí, principalmente, né, voltada à parte ambiental, né, em que é importante envolver esse pessoal, principalmente no início de grandes obras, de grandes indústrias, pelas leis que regem esse sistema, principalmente da poluição, enfim. Entidades previdenciárias, os funcionários também, gerentes funcionais, então todo mundo da empresa, os representantes, supervisores, né? Claro que todos os funcionários é complicado a gente envolver de imediato numa reunião, mas alguns funcionários específicos, tá? De alguns setores, ficar conhecendo um pouco dessas articulações iniciais do projeto vai ajudar as organizações internas, os empreiteiros, financiadores, incorporadores, né, os donos da empresa, os proprietários. Então veja como a lista dos interessados é grande, e a gente às vezes acaba fazendo esse início do projeto meio que em segredo dentro da empresa, né? Só um, dois que sabem que vai sair tal projeto. Isso pode acontecer, mas vai ter problemas lá na frente em relação ao controle, à gestão, ao engajamento, à motivação da tua equipe em realizar, certo? Quando você participa do nascimento do negócio, da criação do negócio, certamente a motivação é outra, porque a pessoa se sente dono também, faz parte desse projeto. E esse início do projeto, né, faz parte do que a gente diz de ciclo de vida, né? Então, a gente trata também aqui na disciplina de gestão de projeto o ciclo de vida do produto, e também na disciplina de gestão de projeto de máquinas entra essa questão do ciclo de vida do produto, quando a gente meio que relaciona um ciclo de vida do produto com o ciclo de vida de um ser humano, por exemplo, né? Tudo nasce, ganha uma maturação, uma maturidade, depois há um andamento desse projeto e depois existe um fim. O produto em si, né, ele segue muitas vezes esse ciclo de vida, ele tem um início, um meio e um fim, mas certo agora a gente falar de um ciclo de vida do projeto que tem um início, um meio e fim, porque a gente já estabeleceu isso no seu conceito, né, de projeto, quando é muito importante se ter definido o início e o fim de um projeto. Então, dentro desse início e desse fim de projeto, a gente estabelece esse ciclo de vida desse projeto, desse produto, onde há essa curva, né, de
de maturidade, de crescimento desse projeto. Então, existe uma fase de introdução, de iniciação desse projeto, um crescimento, né? Vai amadurecendo essa ideia e ele se torna maduro, onde você já está numa fase de quase que implementação, realização desse projeto, e depois você vai encerrando esse projeto. E aí, dentro dessas fases, a gente pode estar distribuindo o que acontece, né? Vamos ver a influência das partes interessadas, aqueles stakeholders que a gente comentou inicialmente, e o custo da mudança ao longo do projeto. Então, veja como é importante tê-los no início do teu projeto, né? O próprio cliente é importante também fazer parte dessas reuniões iniciais, porque ele que às vezes faz grandes mudanças no projeto e tem sim uma capacidade de influência muito grande, né? Mas veja como no início a influência das partes interessadas, a parte de presença dos riscos e as incertezas, elas são grandes, né? No início de um projeto. Você não tem muita coisa definida ainda, certamente vai ter aí uma incerteza muito grande. Mas logo no início do projeto, mesmo que há bastante influência das partes interessadas, o custo das mudanças é bem baixinho. Então é muito importante envolver todo mundo no início, por quê? Porque se ele vai dar uma ideia, se ele vai dar uma opinião, se ele quer alguma coisa, ele já diz lá logo no início, e aí a alteração de alguma coisa é muito mais fácil de ser feita no início, óbvio, com um custo de alteração muito baixo. E conforme vai andando esse teu projeto, né, dentro do ciclo de projeto, né, o custo das alterações ela vai aumentando, né, ele vai aumentando, e a influência das partes interessadas vai sendo cada vez menor. Você vai tendo mais certeza dos teus projetos, então é incerteza, né? Vai diminuindo a possibilidade aí dos riscos, até porque eles já aconteceram, se for o caso. Mas o custo de alteração vai se tornando mais alto, né? Porque, claro, o projeto já está em andamento. Então é muito importante a influência acontecer no início, uma vez que o custo é muito baixo, e essa influência acontece nessas reuniões iniciais, no envolvimento desse pessoal no início do projeto. Existe também, dentro do ciclo de vida, né, a gente pode estar estabelecendo aqui essa curva em azul, linha cheia, o próprio ciclo de vida do projeto, do produto, e a gente vê outras que se referem aos custos gastos, os recursos a gastar, e o tempo disponível a partir do início do planejamento, né? Então o tempo é algo que vai diminuindo, né? Vai passando muito rápido, seguindo essa linha reta aqui. Então o tempo passa muito depressa e a gente precisa ficar atento a esse tempo, né? Porque dentro do ciclo de projeto vai também restando muito pouco tempo na fase final do projeto, né? Na conclusão. Então é muito importante esse planejamento inicial para que durante a implementação seja aproveitado o máximo possível desse tempo, porque ele vai se esgotando, ele vai acabando, né? E aí no início do projeto nós temos um pouco de recurso gasto, e lá no andamento do projeto, até o final desse projeto, a gente vai ter o gasto total do projeto. Então durante a implementação que a gente gasta a grande parte dos recursos, né? E vai sobrando pouco também recurso. Então, vamos supor que aconteça algum problema aqui, a gente já gastou um monte, né? E tem pouco recurso ainda para investir. Sendo que lá no início do projeto a gente tinha bastante tempo, a gente tinha bastante recurso, né? E se gastou pouco. Né? Se gasta pouco nesse início do projeto, então se gasta muito pouco para fazer o planejamento do projeto. A gente pode imaginar que reunir um grupo de pessoas, né, numa sala, pessoas importantes às vezes, né, a gerência, os diretores, os clientes, né, os próprios vizinhos, como a gente comentou lá, a parte do governo, ambientalista, reunir esse pessoal, às vezes a gente acha assim, mas é horas, né, deles de trabalho que a gente está colocando aí.
mas alguns são pagos, inclusive, para participar disso, para participar das reuniões, né? E aí, nesse início de projeto, esse planejamento vai nos ajudar muito, porque é ali que a gente gasta pouco e é ali que a gente planeja um negócio, porque lá na frente, se dá algo errado, a gente vai ter pouco recurso e vai ter pouco tempo. Então, aqui o tempo sempre é algo passando muito rapidamente, né? Nessa linha tracejada, então o tempo gasto, no início pouco tempo, no final o tempo total do projeto, e vai sempre tendo menos tempo para cumprir as etapas do projeto. Então, por isso que no desenvolvimento de um projeto, de um produto, dentro desse ciclo de vida do projeto, que ele tem toda esse crescimento, essa maturação e esse fim, a gente costuma separar esse ciclo de vida do projeto, né, em fases. Então, existe uma fase inicial de conceituação, uma fase de planejamento, uma fase de implementação e uma fase de conclusão. Então, se nós pensarmos em termos de disciplina aqui da gestão de projeto, é assim que vai acontecer a nossa gestão. A gente começa falando dessa fase inicial do projeto, a conceituação, a introdução do projeto. Veja, a gente falou das primeiras reuniões. Então, nós estamos falando aí de encontro dessas reuniões com o pessoal envolvido, os interessados, para meio que ir determinando como que vai ser o projeto, o que que nós vamos fazer, qual que é a ideia da equipe. Olha, nós temos a ideia de fazer tal coisa e a princípio envolve isso, isso e isso, o que que vocês acham? E vai conversando dentro dessas primeiras reuniões para criar o conceito um pouco mais definido desse projeto, junto com o pessoal da indústria, às vezes até possibilitando aí já se pensar em alguma alteração dentro do quadro funcional, dentro da estrutura da tua empresa. Então, depois de firmadas essas primeiras reuniões, a gente vai falar depois, né, do início, né, do planejamento. No final da conceituação, indo para o planejamento, a gente tem uma reunião bem específica, que é uma reunião que já vai ter um esboço um pouco melhor e detalhado do teu projeto, e vai sair um documento muito importante, que é o termo de abertura de projeto. Então, nessa fase de conceituação é feita as primeiras reuniões e se finaliza aí com uma reunião onde se apresenta o termo de abertura de projeto, que a gente diz que é a TAP, né? TAP, TAP, termo de abertura de projeto. Então, esse é um documento que se faz no início do projeto, no final da fase da conceituação, para ir para o planejamento. Depois a gente tem a fase do planejamento, onde a gente vai trabalhar aí com as 10 áreas do conhecimento, como a gente já mencionou. E aí a gente planeja essas 10 áreas. Depois nós temos uma fase de implementação, e nessa fase de implementação do projeto entra a fase de controle e aí a fase de encerramento, né? Então, é muito importante que a gente pense dessa forma, né? É importante planejar um projeto, acompanhar a sua execução e corrigir os desvios sempre que necessários durante a execução desse teu projeto. E aí, dentro do que se propõe na disciplina, em termos também da divisão do projeto, do ciclo de vida de um projeto, a gente já mencionou, mas aqui fica em forma de ilustração as fases de um projeto na gestão do projeto, tá? Então, de acordo com a metodologia estruturada de planejamento e controle de projeto, o projeto ele estaria dividido nessas fases, né? Então, a fase de iniciação, depois uma fase de planejamento, a fase de execução e a fase de encerramento. Aqui dentro da fase de planejamento e execução, há também uma ligação, né, entre planejamento e execução, formando quase que um ciclo, e a gente já meio que conhece esse ciclo PDCA, que também a gente comenta aqui na disciplina, que é uma fase que é um ciclo que fala sobre o planejamento, sobre o controle, sobre a atuação, né? E, de fato, quando a gente está planejando, né, depois vai executar, às vezes é necessário se fazer algumas correções, é necessário se fazer algumas atualizações.
Então, é interessante também se planejar essas alterações, né? Então, por isso desse ciclo aqui durante a fase de controle, de monitoramento da situação. E aí uma fase de encerramento. Então, a gente pensa o grande de um projeto, né? Tem uma fase inicial, veja, não cai de paraquedas, como a gente mencionou no início. Existe essa fase inicial onde todos os envolvidos são colocados juntos e há uma conversa, há um entendimento muito claro do que vai ser feito. Aí no finalzinho dessa fase aí de iniciação se tem um termo de abertura de projeto, onde se tem descrito lá tudo que vai ser feito. Aí tem todo um plano de trabalho no planejamento, depois um plano de execução e controle e um encerramento. Então, mesmo que às vezes você entre no projeto em uma dessas fases, não poderia ser entrar de paraquedas ou cair de paraquedas dentro desse projeto ou que esse projeto caia de paraquedas para você. Porque se você entra numa dessas fases e o projeto ele foi bem planejado desde o início, teve essas fases, você sabe qual fase que você está, você sabe quais são os documentos que teriam que ser criados e esses documentos vão estar indicando, né, aonde estão os outros documentos, como é que é a equipe, quem é a equipe. Então, tudo fica mais claro para você. E olha, é interessante essa questão de documentação, porque eu acho que ela serve principalmente para isso, né? Para deixar registrado, não para às vezes as pessoas que estão já no andamento do projeto e que têm aí um envolvimento muito grande, tem todo o conhecimento do projeto dentro da mente, da cabeça, né? Mas sim, porque pode ser que venha pessoas novas no projeto e para você não precisar ficar explicando uma vez todo o projeto para todo mundo, né? Tá, fica explicando, né? Não, tem que ser assim, tá lá o documento aqui. Você tem um documento que centraliza todas essas informações, seria como um manual, né, de procedimentos na execução do teu projeto. Então a pessoa vai se inteirar do teu projeto a partir de toda essa documentação gerada a partir da gestão do projeto. Então é muito bacana fazer gestão de projeto, porque ela vai ensinar a fazer esses documentos, vai falar quais são esses documentos, e muito legal que é de uma forma padronizada no mundo inteiro, né? Porque a gente já falou sobre esse guia, o PMBOK, esse guia de desenvolvimento, de planejamento de projeto, ele é um guia que surge aí com as ideias do pessoal do mundo inteiro, né? Então, se você for trabalhar aqui ou se for trabalhar em outro lugar do mundo, as coisas vão estar andando do mesmo jeito, né? Olha, a gestão de projeto é feita dessa forma, então pode ter algo diferente? Pode, mas o centro, o cerne do negócio vai ter essa base, né? E eu sempre digo o seguinte, que a gente faz gestão de projeto a partir dessa documentação de projeto, porque a gente não trabalha sozinho, certo? Então, por que fazer gestão de projeto? Uma das respostas que eu daria é porque a gente não trabalha sozinho. Porque a gente trabalha com muitas pessoas, a gente não consegue fazer sozinho. E aí, o que está na nossa mente, o que está na nossa cabeça, não chega para outras pessoas, a não ser por essa forma de documentação, por essa forma de conversa, por essa forma de comunicação, que ela é gerenciada, vamos dizer assim, por essa gestão de projeto. Muitas pessoas pensam, né, e deixa guardado na cabeça, fica aquela coisa assim, não, eu tenho que entregar o projeto dia 12, né? E aí vai dando as tarefas individuais para o pessoal, né? E o pessoal não sabe que tem que entregar dia 12, mas ele fica lá sempre preocupado em cobrar as pessoas, né? E vamos supor que as pessoas saibam que tem que entregar dia 12, elas vão assumir uma certa responsabilidade, não é? Então essa documentação, essa gestão à vista que a gente vai comentando na disciplina é muito importante para isso, para que as informações sejam repassadas de forma clara e objetiva para as pessoas engajadas, interessadas do projeto, certo? Então a mensagem, ela precisa sair da cabeça do gerente de projeto e ser compreendida e entendida pelas pessoas,
seja pela comunicação ou seja pela documentação. É por isso que se faz gestão do projeto. Muitas vezes é só o gestor do projeto que sabe de tudo, e a gente já mencionou aqui que ele precisa saber de tudo. Ele precisa ser informado de tudo o que acontece, independente do horário que vai acontecer, né? Mas essa informação, né, é centralizada numa pessoa, ela precisa depois ser documentada e ela precisa ser espalhada pela equipe de projeto para todo mundo ficar sabendo quais são os prazos, quem vai fazer, quem não vai fazer, né? Olha, eu sei que tal dia eu tenho que fazer isso, eu sei que tal dia eu tenho que fazer aquilo. Depois nós vamos falar em específico sobre sobre as diferenças entre o líder e o gestor. A gente já meio que ouviu falar sobre isso, né? Mas eu digo que o chefe, né? O chefe ele manda. E o gerente de projeto, o líder, né, de um grupo, gerente de projeto que segue uma metodologia, ele não precisa mandar. É essa a diferença. É essa grande diferença que eu estabeleço aqui, tá? Claro que se a gente tiver que escrever qual que é a diferença entre o líder e um chefe, depois a gente vai ter aí um conteúdo específico sobre isso, né? Mas no momento em que a gente precisa entender a fundo mesmo essa questão da gerência de projeto e o papel do líder dentro de um projeto, né? O chefe ele vai mandar, porque ele precisa mandar, porque ficou com ele as informações, porque ele passou para a equipe só o que tinha que fazer e não mostrou o todo do projeto. Não engajou essa equipe no início. Essa equipe não tem motivação para fazer porque não conhece o que está fazendo. Está fazendo uma peça, não sabe para quê, para onde, como e quando que tem que entregar. O chefe entregou, faça isso e não disse para quando que tem que terminar. E aí ele está fazendo, né? Mas às vezes a gente tem que também dar um pouco a mais, né? Dependendo da situação, a gente tem que dar um pouco a mais. Mas esse funcionário ele não tem essa noção, essa motivação, e ele vai dar aquele normal dele, né? Na execução daquela tarefa. E aí, claro que o chefe vai ter que ir lá e mandar ele, faça isso depressa, e vai piorando a situação. Já o gestor de projeto, o líder de projeto que teve um planejamento, ele não precisa mandar. Ele não precisa mandar. Então essa é a grande diferença. O chefe precisa mandar. E o gestor de projeto, ele não precisa mandar fazer. Por quê? Porque já houve um planejamento inicial. Tá? O gestor de projeto fez um planejamento, engajou a equipe, e a pessoa que está executando o projeto já sabe que tem que fazer aquele projeto em tal hora. Ele já sabe qual o prazo. Ele já sabe que está encurtando o prazo. Ele já comunicou o próprio gestor de projeto que está com problemas. O próprio gestor de projeto já colocou alguém para auxiliar ele. E as coisas vão andando normalmente, sem o gestor ter que ir lá e mandar. Então essa é a diferença do gestor, líder de projeto, do que um chefe. E aí, assim, para nos ajudar a fazer essa gestão de projeto, porque a gente se torne um líder dentro da empresa, com essa capacidade de gestão de projeto, em que a gente consiga engajar a equipe e que as coisas andem de forma tranquila durante o planejamento, durante a execução do projeto, a gente pode se basear na metodologia, né, de projetos. Mas a gente menciona aqui os 3 pilares, né? 3 pilares da gestão de projeto. Então, vamos supor que daí sim caiu de paraquedas um projeto para a gente. E o que eu faço agora? Nunca fui gestor de um projeto, né? Nunca fui gestor de um projeto e veio uma oportunidade de ser gestor de um projeto que, vamos supor que está em andamento, é mais complicado ainda, né? O que eu faço? Eu vou analisar primeiramente esses 3 pilares da gestão de projetos, tá? Estrutura organizacional, um dos pilares, planejamento e metodologia. Então, quais são os 3 pilares da gestão de projetos? Estrutura organizacional, planejamento e a metodologia. A estrutura organizacional é como que a empresa está organizada em termos de setores, de hierarquia,
E aí, uma vez a empresa organizada, eu vou fazer um planejamento do meu projeto. E como é que eu faço esse planejamento? Eu posso usar uma metodologia. Posso fazer um planejamento sem metodologia? Se eu sei fazer de um jeito diferente, eu faço. A gente está propondo uma metodologia. E a metodologia que a gente propõe aqui na disciplina é a metodologia estruturada para o desenvolvimento e planejamento de projeto, né? Para o planejamento e controle de projeto, né? Então, é assim que a gente vai estar trabalhando agora. Primeiro a gente vai falar sobre a estrutura organizacional, né? Já no próximo encontro. Pois dentro do planejamento a gente vai começando a falar sobre a metodologia, fazer a separação do nosso projeto em forma de estrutura, né? Estrutura analítica, e aí vai trabalhando com essa metodologia estruturada. O que é uma metodologia estruturada? Na verdade, é uma metodologia que vai mostrando passo a passo de como cumprir esse planejamento do projeto. Certo? Então, é muito importante ter em mente essa questão do pilar da gestão do projeto, a estrutura organizacional, como a empresa se organiza, e aí eu vou pensar num planejamento, e como é que eu penso nesse planejamento? A partir de uma metodologia.